Bom dia pessoal do sétimo ano. Hoje nós vamos entrar com conteúdo novo aqui e desconhecido para vocês, mas não se preocupe não que não é difícil. Então vamos entrar com esse termo aqui, juros simples. Nós já estudamos as porcentagens, agora vamos estudar o juro. Para se estudar o juro, depois das porcentagens, se torna mais simples, entendeu? Porque o que é juro em si? Esse termo juro vem de uma compensação financeira, daquilo que você empresta ou daquilo que você toma emprestado. Por exemplo, eu tomo emprestado a certa quantia de dinheiro no banco, quando eu for devolver, eu vou ter que pagar um juro. O que é esse juro? Esse juro funciona como um aluguel do dinheiro, entendeu? É como se eu estivesse alugando um dinheiro, entendeu? Aí é o juro. Ou quando eu tomar emprestado, ou quando eu emprestar para alguém, ele tem que me pagar esse aluguel, né? Com uma certa recompensa, com um valor maior, que é chamado de juros, que a gente chamamos aqui de juros, entendeu? Para calcular esses juros simples, nós vamos ter uma forma, vamos ter algumas letras a indicar. Por exemplo, a letra C maiúscula, ela é chamada de capital, é chamada de capital. Então, quando eu digo a capital, é a principal cidade de um estado, né? Ou de um país. Quando eu digo o capital, eu estou me referindo à quantia, né? Esse capital aqui está se referindo a dinheiro, ó, entendeu? A uma certa quantia, que eu posso tomar emprestado ou emprestar a alguém. Outro termo que nós temos aqui é o J minúsculo. Esse J minúsculo vai ser o juro. O que é o juro? É aluguel daquele dinheiro que você emprestou, né? Ou que você vai tomar emprestado por um certo período. Pode ser ao dia, ao mês, ao ano, ao bimestre, ao trimestre, né? À década. Então isso daí é chamado de juro aqui. Outro que nós temos aqui é o tempo. O tempo é o período, né? É o tempo. É o período que você emprestou um dinheiro, uma certa quantia, ou que você tomou emprestado a um amigo, a uma pessoa, ou a um banco, né? Uma instituição financeira como um banco, né? E o último que nós temos aqui é o I. Esse I vem de taxa, né? Mas taxa não é com T? Não, esse I de taxa ele está se referindo a um certo imposto, né? Como se fosse o imposto do dinheiro. Você vai pagar o imposto do dinheiro que você emprestou, né? Quem tomou emprestado vai pagar esse imposto que é chamado de taxa, né? E essa taxa ela é dada em porcentagem, ó. É 1%, 2%, 10%, 100%, 300%. Com tudo isso aqui junto, nós vamos formar, né? Vamos ter uma fórmula para resolver. Essa fórmula, ó, tem duas maneiras, ó. Juro vai ser capital, que multiplica a taxa, que multiplica o valor, a quantidade do tempo, dividido por 100, ó. Essa forma aqui ela é a forma mais antiga, né? Digamos, é a forma quando eu estudava, quando seu pai estudava, seu tio estudava, ele usava isso daqui. Até abrevia como CIT sobre 100, certo? O nosso livro hoje, ele não traz mais esse 100 para facilitar, né? Ele não traz mais o 100, só traz que o juro vai ser igual a CIT. O que é CIT? J, sempre os J fica na frente, o juro. O que você vai pagar de aluguel do dinheiro. Então o juro vai ser esse daqui, ó. Capital multiplicado pela taxa vezes o tempo, ó. Então J é igual a CIT, né? Que a gente pode escrever abreviando assim: juro é igual a CIT. CIT quer dizer C de capital, I de taxa, que é o imposto, né? E o T de tempo. Então você pode usar essa fórmula. Com essa fórmula aqui você pode calcular. Se ele der o capital, a taxa e o juro, eu posso, aliás, e o tempo, perdão, se ele der o capital, a taxa e o tempo, eu posso encontrar o juro. Quer dizer, se ele der 3 valores, eu posso encontrar os 4 valores, porque aqui são 4 valores, ó, juro, capital, taxa e tempo. Se ele der o tempo, a taxa e o juro, enquanto o capital. Se ele der o juro, o capital e a taxa, enquanto o tempo. E nós vamos ver exemplo referente a isso daí, né? No primeiro exemplo que nós vamos ver aí, na página 260 do seu livro, ele botou um primeiro exemplo, ó. O que você vai fazer para resolver isso daqui, ó? Você vai organizar o problema. Ele diz, ó, tomei emprestado a um amigo uma quantia de R$ 500. Primeiro eu vou ler o problema com atenção, ó. Tomei emprestado a quantia de um amigo de R$ 500. Vou pagar daqui a 4 meses, tendo combinado a taxa de juros simples de 2,5% ao mês. Quanto vou pagar de juros simples? Que valor total vou pagar ao final do empréstimo? Olha, ao final do empréstimo nós temos o quê? Primeiro vai calcular o juro, né?
Aí, ó, quando você toma um dinheiro emprestado, você não vai pagar o mesmo dinheiro, né? Você vai pagar com juro, com aluguel. Esse juro ele é chamado de montante, ó. O que é um montante? É o capital mais o juro. Quer dizer, o dinheiro que você tomou emprestado mais o dinheiro do aluguel. Por exemplo, se eu tomar emprestado R$ 100, aí o cara diz, não, vou alugar R$ 100, vou lhe emprestar R$ 100, você me pagar 120. R$ 100 é o capital e o 20 é de juro, o aluguel, porque eu tomei emprestado 100, ó. Mas vou pagar 20 de aluguel. Então não vou pagar mais 100, eu vou pagar 120. Isso daí é chamado de montante. Geralmente na caderneta de poupança, né? Todo mundo, o pai de vocês tem, às vezes você tem uma caderneta de poupança, você bota uma certa quantia lá. Lá quando você bota R$ 100, você vai daqui um mês verificar, observa que ele aumentou, né? O banco tomou emprestado esse dinheiro para você, ele usou o seu dinheiro, mas ele paga o aluguel também. Quando a gente bota na poupança, o banco usa aquele dinheiro que você botou, mas ele também vai pagar aluguel. Olha o primeiro exemplo aqui, ó. Tomei emprestada de um amigo uma quantia de R$ 500, vou pagar daqui a 4 meses, tendo sido combinada a taxa de juros simples de 2,5% ao mês. Quanto vou pagar de juros simples, né? E que valor total vou pagar ao final do mês? Primeiro nós vamos pegar aqui, ó, tomei emprestado, ó. Tudo que eu tomar emprestado, ele é a letra C, porque C de capital, ó. Tomei emprestado R$ 500, né? Ó, tomei emprestado R$ 500, vou pagar daqui a 4 meses. 4 meses não é taxa, é tempo, né? Ó, 4 meses, vou pagar daqui a 4 meses, né? Ó, há 4 meses, tendo sido combinado uma taxa de juros de 2,5% por mês. A taxa é o imposto, ó, 2,5% ao mês, ó, 2,5% ao mês. Ele pergunta, quanto vou pagar de juro? Né, ó, vamos calcular quanto é que ele vai pagar, vamos calcular o juro. Né? Quanto vou pagar de juro? Que valor total vou pagar ao final do empréstimo? Qual o montante, ó? O montante. Então, duas taxas que nós vamos calcular aí, dois valores, que é o juro e o montante. Certo? Então, vamos ver aqui. Então, preste bem atenção nesse caso aqui, ó. Desse exemplo. Tomei emprestado R$ 500 a um amigo, vou pagar daqui a 4 meses ao imposto, uma taxa, que é o I, de 2,5% ao mês. Quanto ele vai cobrar de juros e quanto eu vou ter que devolver, que é o montante. Primeiro eu vou calcular o juro, ó, que você tem aquela fórmula lá, né, ó. Então, juro vai ser CIT, né, ó. CIT. O juro, eu estou procurando, juro vai ser igual. Quanto é o C? O C representa o capital. Quanto é o capital? R$ 500 vezes, é a multiplicação, vezes o I de taxa, né, de imposto. Quando é o imposto ali? Olha, esse imposto, gente, primeiramente nós vamos ter que dividir todas as vezes que tiver esse imposto aqui, ó, o I de imposto, até botar aqui, 2,5% ao mês, ó. O imposto está ao mês, o tempo está ao mês, está na mesma unidade, mês e mês, pode vir mês e mês, ano e ano, né? Década e década, entendeu? Pode vir assim. Quando vier esse imposto aqui, que está aqui, ó, 2,5%, nós vamos escrever 2,5 sobre 100, ó, escreve primeiro aqui, aí nós vamos dividir 2,5 dividido para 100, a vírgula está entre o 2 e o 5. Como está dividido para 100, nós vamos ter que voltar duas casas decimais, volta uma. Aí não tem número completo com zero. Aí, ó, conta de novo, ó, uma, duas, completo com outro zero, ó. Então, esse 2,5% ele se revelou em 0,025 vezes o tempo, ó. O tempo é o quê? 4 meses é 4. Viu como é que é simples calcular o juros? Nós vamos multiplicar, né? Você vai fazer aquela velha multiplicação, ó. 500 vezes 0,025, né? Ó. Então, 500... que multiplica 0,025, certo? Vezes 4. Então faz aquela velha continha. Então, ó, deu R$ 50 de juros, ó. R$ 50. Então deu R$ 50 de juros, entendeu? Então o juro aí R$ 50. Então já sei que eu vou pagar. Eu tomei emprestado 500, então não vou pagar só 500. Eu vou pagar o aluguel, que é o juros, R$ 50 a mais. Para isso, nós vamos calcular o montante. O que é o montante? É o capital mais o juro. Então, o montante vai ser igual. Quanto é o capital? Quanto eu tomei emprestado? O capital é aquilo que você tomou emprestado, ó. Então, o capital é 500, ó.
mais o juro. Quanto for o juro? 50. Então vou ter que devolver R$ 550. Olha lá. Então esse 50 ele é o juro, é o aluguel que eu passei 4 meses com esses R$ 500, né? A taxa bem baratinha, 2,5%, né? Então aí, quando eu fiz isso daí, aí eu obtive esse valor aqui. Então vamos retomar. Então, retomando aqui com a resolução do problema na página 261 sobre juro ainda, né? Vamos calculando o juro. Olha esse exemplo que tem aí. Ó. Vamos determinar o juro simples. Ele quer saber o juro simples, ó, o J. O juro simples, produzido por um capital de 8.000, ó. Capital é a letra C, de R$ 8.000, né? Aplicada a taxa de 15% ao ano, ó. 15% ao ano. Pode ser ao dia, ao mês ou ao ano. Entendeu? Aí, durante 6 anos, né? Ó. Durante 6 anos. Pronto. Primeira coisa que eu tenho que olhar aqui é o seguinte, ó. Veja que o tempo está ao ano e o juro está ao ano, na mesma unidade. Porque às vezes pode vir um ao ano e outro ao mês. Aí você vai ter que tudo passar, tudo. Depois não vê exemplo para frente. Tudo ao ano ou tudo ao mês. Mas no caso aqui, o que é que nós vamos fazer? Vamos calcular. Primeiramente, ó, na taxa de porcentagem você tem que fazer logo aqui. Ó. Aqui eu não tenho 15%, nós aprendemos lá em porcentagem que 15% é 15 dividido para 100. Né, ó, 15 dividido para 100, a vírgula está aqui. Volta uma, duas casas. Né? Voltando, duas casas decimais. Uma, duas. Completa aqui com zero. Então é 0,15. Aí vamos lá na fórmula. Juro é igual a CIT, né? Ou seja, juro vai ser igual. Quanto é o capital? 8.000 vezes a taxa, que é 0,15, e vezes o tempo, que diz que é de 6. Aí o juro vai ser igual. Aí nós vamos só multiplicar, né? Vamos multiplicar aí o 0,15 por 8.000 vezes 6. Então dá um total, né, ó, de 7.200. R$ 7.200 foi o juro. Olha o montante. Aí quanto é que eu vou devolver com esse empréstimo? Eu tomei 8.000. A taxa de 15%, que é uma taxa muito grande, né? Ao ano. Durante 6 anos. Eu vou devolver quase a mesma quantia, ó, R$ 7.200. Então o montante vai ser o capital somado com o juro. Certo? Ó. O montante vai ser 8.000, que é o capital, mais 7.200, que é o juro. Ou seja, o montante vai ser igual, né? Ó. Então 7.200 somado com 8.000. Então deu o quê? Eu tenho que devolver R$ 15.200, ó, durante 6 anos. Então eu tenho que trabalhar muito para ter no dia esses R$ 15.200 para ser devolvido. Então, gente, eu vou passar esse primeiro exemplo simples aqui, vou botar aí na plataforma as atividades que você vai fazer. Aguarde. Boa aula e fique com Deus.